Olá pessoal, no nosso jogo Pong, na aula passada nós fizemos com que a nossa bola conseguisse se movimentar e também, quando ela saísse do cenário, ela voltasse ao estado original do jogo. Então olha lá, vou dar um play novamente e vamos testar. Então pronto, isso foi possível porque nós editamos o script BallOutBehavior, que faz o quê? Verifica se a tag do objeto que colidiu com o nosso Box Collider do objeto BallOutL ou BallOutR, caso seja ball, ele faria o que? Ele acessaria o objeto, pegaria o componente BallBehavior e executaria o método setStartPosition. Hoje nós vamos criar um dos componentes mais importantes do jogo, no meu ponto de vista, pessoal, que é o componente que vai gerenciar o nosso jogo. Então, por enquanto, nós já estamos movimentando os bastões, já estamos fazendo com que a bola se movimentasse. Porém, nós vamos criar agora um GameObject em branco e vou chamar esse GameObject de GameController. Qual vai ser o objetivo dele, pessoal? Controlar o nosso jogo. Então, todos os elementos do nosso jogo vão ser controlados por ele, como todos os elementos. A questão da vida, a questão se a bola saiu, o que nós vamos fazer quando a bola saiu, e algumas outras coisas, como menu de início e menu de término. Então, primeiro de tudo, vamos criar aqui um outro script chamado GameController. Então, olha lá, criamos o nosso script e agora nós vamos editá-lo. Então, pessoal, algumas coisas eu já havia implementado, então eu vou copiar e colar e vamos reutilizar no nosso script. Então, primeira coisa, que é uma das mais importantes, nós vamos definir no nosso jogo um tipo de dado chamado TypeGameState. Para que ele vai servir, pessoal? Para controlar o estado do nosso jogo, para saber se o nosso jogo está pausado, se ele está em play, se ele está rodando, se ele está parado, se é game over, já acabou o jogo, ou se é win, se o jogador venceu a partida, tá? Os outros dois elementos que eu removi eram o GameType e o GamePlayer. Então, detalhe, o Type Player nós já colocamos aonde? No Player Behavior. Então, nós não precisamos mais deste daqui, Type Player. Porém, o Type Game nós vamos precisar, que é um outro tipo de dado que nós vamos definir para informar se o nosso jogo vai ser jogador versus jogador ou jogador versus CPU. Detalhe, né? Esses dois tipos de dados eles devem ser criados fora da nossa classe, para que em qualquer script seja possível de utilizá-los. Então, aqui no nosso Player Behavior, ou no Ball Behavior, ou no BallOutBehavior, seja possível criar qualquer variável desse tipo. Então, pronto. Então, agora vamos começar a definir, pessoal, as variáveis que nós vamos utilizar no nosso programa. Então, aqui eu já havia implementado, né? Então, eu vou copiar o que eu havia feito e vou comentar com vocês. As possíveis variáveis que nós vamos utilizar no nosso jogo. Então, dentro da nossa classe, pessoal, eu vou colocar aqui as variáveis. Então, olha lá, pessoal. Primeira variável que eu criei pública é o que? Matches. Quantas partidas vai ter o nosso jogo? O nosso Pong? Uma partida? Duas? Três partidas? Depois, criei mais duas variáveis que determinam quais são os pontos que o jogador 1 fez e quais são os pontos que o jogador fez. Ou melhor, como são partidas, quantas partidas o jogador 1 ganhou e quantas partidas o jogador 2 ganhou. Depois, eu criei uma variável do tipo TypeGame, que é para saber
qual que é o jogo? Que tipo de jogo vai ser esse daqui? Jogador versus jogador? Jogador versus CPU? Então nós vamos ter que definir isso daqui. E uma variável que vai controlar o estado do jogo. Além disso, pessoal, foi adicionado outras variáveis. Uma que representa o pedal 1, o pedal 2, a bola e mais duas variáveis aqui diferentes, que vocês não devem ter visto ainda nos vídeos, que é do tipo Rect Transform. Então, eu criei duas variáveis, uma chamada Panel Menu e Panel Game Over, que são do tipo Rect Transform. Para que nós vamos utilizar essas variáveis, pessoal? Para trabalhar com painéis que serão exibidos para o usuário durante o jogo. Além disso, também foi definido outras variáveis de tela, como por exemplo, Final Score. Então quer dizer, uma variável do tipo texto que vai exibir o score final do jogo, uma variável que vai exibir a pontuação do jogo, quer dizer, quantas partidas o player 1 ganhou, quantas partidas o player 2 ganhou. Outra variável que nós vamos utilizar para servir de contador da bola, que nem ball text. O que eu vou fazer com essa variável? Antes de iniciar o jogo, pessoal, eu vou mostrar um contador na tela que após 5 a bola será disparada. E um contador que vai informar o total de partidas que o jogo terá. Reparem que aqui ficou em vermelho, por quê? Porque ele não conseguiu identificar este elemento no jogo, ou melhor, nas bibliotecas. Então eu tenho que adicionar o using desse elemento, pessoal. Então reparem que o using desse elemento é o que? É using unitengine.ui. Eu estou falando que eu vou utilizar no meu script os componentes e todos o restante mais disponibilizado pela parte de interface do usuário. Então, pessoal, agora que nós vimos as variáveis que nós vamos utilizar no nosso Game Controller, vamos defini-las dentro do nosso cenário. Quem vai ser essas variáveis? Então, como elas são públicas, nós podemos associá-las no nosso jogo. Então, olha lá no nosso Game Controller, né? Vamos associar o nosso script ao objeto Game Controller. Pronto. Então, agora, quem que é o pedal 1? Bom, eu já tenho o pedal 1. Só arrastá-lo e fazer essa associação com a variável. Quem é o pedal 2? Então, olha lá, mesma coisa. Então, quando eu estiver trabalhando com a variável player, ou melhor, pedal 1 e pedal 2, eu vou estar trabalhando com quem? Com os nossos bastões, ó, com os nossos jogadores no nosso cenário. Quem mais nós temos aqui? Ball. Então, nós temos uma bola no nosso jogo. Porém, nós não temos um painel de menu, um painel de Game Over e as outras variáveis do tipo texto. Então, pessoal, vamos começar a montar isso daqui no nosso jogo. O que nós vamos fazer? Eu vou adicionar um componente de tela, que vai ser, pessoal, um painel. Então, aqui, ó, reparem que quando eu adiciono um painel, pessoal, ele vem e automaticamente coloca um objeto do tipo canvas, que é um objeto de tela. Então, todos os objetos de tela vão estar agrupados dentro de um canvas. Então, aqui eu coloquei um painel. O nosso painel eu vou chamar de painel, ó, panel, menu. Então, pronto. Esse painel vai representar o menu do nosso jogo, pessoal. Se vocês olharem aqui no game, olha ali, todo painel, ou melhor, na hora que nós instanciamos ou colocamos o nosso painel aqui no nosso cenário, ele tende a pegar a tela inteira. Como que eu posso saber isso daí? Se eu olhar aqui, ó, Strength, eu vou configurar a ancoragem desse painel na minha tela. Então, eu selecionei o painel. Se eu segurar o Alt, pessoal, olha lá, eu posso definir alguns detalhes de ancoragem. Então, aqui eu vou falar que o meu painel, ó, ele vai se esticar para pegar a tela inteira. Então, ele vai pegar toda a parte visível da câmera.
eu poderia até definir outros tamanhos, outras ancoragens, porém eu não vou trabalhar com essa questão com vocês das ancoragens do painel agora, pessoal. Em outro momento nós vamos trabalhar apenas com esses painéis para aprender melhor o funcionamento dos mesmos. Porém, vamos configurá-lo. Então, o nosso painel, o que eu vou fazer aqui com ele? Primeiro de tudo, eu vou definir uma cor para ele. Então, eu vou colocar uma cor preta. Só que eu ainda estou vendo os elementos, porque o alfa, olha lá, está na metade. Então, ele é um painel transparente. Eu não quero que ele seja transparente. Eu quero que ele seja um painel que vai tampar os elementos. Então, olha lá, eu estou mostrando totalmente a cor preta. Por quê? Qual é a ideia? Esse painel vai ser exibido, o usuário vai escolher o que ele deseja fazer e, ao escolher o que ele deseja fazer, o jogo irá iniciar. Então, pronto, pessoal. Colocamos o nosso painel. Se nós olharmos no nosso cenário aqui, ó, reparem como que fica o painel. Ó. Então, ele é posicionado no centro do nosso plano tridimensional, porém, pessoal, na hora de exibir, ele é exibido conforme você configurar o mesmo nas suas propriedades. Então, reparem, já definimos o nosso painel e agora nós vamos definir alguns elementos para o nosso painel, pessoal. O que eu vou colocar dentro desse painel apenas? Eu vou vir aqui em Game Object, UI, e vou colocar no meu painel um texto. Então, olha lá. O que esse texto vai representar? Eu vou chamar esse texto, ó, vou mudar o nome, text, menu, texto do menu. E aqui do lado eu vou configurá-lo. Eu vou colocar Pong 3D. Posso alterar a fonte, ó. Então, no meu computador, pessoal, existem várias fontes. Eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui no meu computador, acessar a minha pasta que possui várias fontes. Deixa eu achar aqui. E posso utilizá-las no meu jogo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a pasta fontes para dentro do meu jogo. Então, olha lá. Agora, dentro do meu jogo, eu tenho várias fontes que eu posso utilizar no mesmo. Então, eu vou voltar aqui no texto e vou fazer o que, pessoal? Eu vou definir qual fonte eu vou usar. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma fonte Nintendo. Vamos ver como é que vai ficar. Então, definir a fonte Nintendo. Vou definir aqui o tamanho da fonte. Vamos colocar... Primeiro eu vou deixar 14. Outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, vou definir aonde eu quero ancorar essa minha fonte. Eu quero colocar, ou melhor, o meu texto, quero colocá-la no centro da tela. Então, olha lá, ancorei ela no centro da tela. Poderia colocar ela na parte de cima, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, como eu vou ter vários botões, eu vou ancorá-la na parte superior, no centro, segurando o Alt. Então, olha lá, ó. E agora, eu vou fazer o que? Ancorei ela lá, eu vou posicioná-la um pouco para baixo. Olha lá. Posição, vamos colocar aqui 100 pixels para baixo. Então, pronto. Agora, nós vamos fazer o que, ó? Reparem que aqui a posição é menos 100, pessoal. Então, olha lá onde vai estar a 00, só para vocês verem. Ou não apareceu aqui na tela, né? Acho que não. Vamos colocar aqui, ó, 10, 50, 40. Na realidade, aqui, o que acontece? A coordenada do painel, pessoal, dessas imagens de tela, usa a coordenada 00 aqui no canto inferior. Então, quando eu estava menos 100, olha ali, o que acontece? Se eu subir aqui, ó, se eu descer, ó, perdão, gente, cometi um equívoco, né? Olha lá, a coordenada 00 é aqui em cima, tá? Perdão. Então, olha lá, menos 100. E agora, eu vou fazer o que? Eu vou configurar a fonte.
Então vou vir aqui no tamanho da fonte e vou alterar a fonte. Em vez de ser 14, vou colocar 50. Reparem que o texto sumiu. Por quê? Porque o tamanho, a largura e a altura do meu componente text menu não conseguiu armazenar o texto. Então, como o texto é maior do que o tamanho que eu defini para o componente, ele some. O que eu posso fazer é o que? Overflow e overflow. Olha ali o que aconteceu, pessoal. Tanto no meu parágrafo, tanto horizontalmente quanto verticalmente, eu fiz o meu texto aparecer. Então, quer dizer, ele vai ficar sobressaltado. É como se ele saísse fora dos padrões definidos do componente que eu acabei de adicionar na tela. Eu vou ainda centralizar, né, o alinhamento do parágrafo. Pronto, então Pong 3D, já defini o texto. Agora nós vamos fazer o que? Vou definir os elementos que vai ter no meu menu. Então aqui eu vou colocar, além disso, eu vou colocar 2 botões. Um botão que eu vou chamar de Start e vou colocar um outro botão depois que vai ser o que? O Exit. Então, detalhe, vou ancorar o meu botão no centro da tela, olha ali, e agora vou configurá-lo, pessoal. Então, eu vou vir aqui e configurar o meu botão. O que eu posso fazer? Quando eu tenho um botão, olha lá, eu posso definir vários estados para o mesmo. Então, eu posso criar uma imagem para o botão, alterar a imagem utilizada para representar o botão. Eu posso também alterar a cor do botão. Então, olha aqui, ó, cor normal do botão. Quando o botão for pressionado, que cor que ele vai ficar? Quando o botão estiver desabilitado, qual é a cor que o botão vai ficar? Então, aqui eu defino os estados das cores do meu botão. Então, por exemplo, só para vocês verem, se eu apertar Start, ó, olha lá, quando eu clico no botão, o botão muda de cor. Então, aqui eu posso vir no meu botão e configurar uma cor para ele. Então, por exemplo, vou vir aqui no botão e vou colocar uma cor vermelha. Então, olha lá, um vermelho escuro. Aqui eu vou colocar um vermelho tendendo para o preto. E quando for pressionado o botão, eu vou colocá-lo com a cor um pouco mais escura. Então, olha ali, quando eu der um play, pessoal, vamos ver o que acontece. Quando eu passo o mouse por cima, olha lá, o Hide Color é acionada no botão. O Normal Color representa a cor normal do botão, quando o botão está quietinho lá, parado, sem ninguém utilizá-lo. E quando eu pressiono o botão, ele altera a sua cor. Olha ali, para a cor que eu defini aqui também. Então vamos deixar um pouco mais escura essa cor, pessoal. Vamos ver como é que fica. Olha lá. Eu acho que ficou mais interessante. Porém, eu tenho que vir aqui novamente, né? Como ele estava em Start, ele não salva as alterações. Quando você dá um play no seu game e altera alguma propriedade de algum componente, essa propriedade volta ao estado original que ela estava. Então, defini as cores do meu botão. Agora eu vou definir o que, pessoal? O texto do meu botão. Então, todo botão ele já vem com texto, ó. Então, dentro do componente botão, tem um componente, um objeto texto. Então, aqui eu vou escrever Start e vou fazer o que? Definir uma fonte maior. Vou colocar aqui 25 na fonte. Olha lá. E vou alterar a fonte. Como eu usei Nintendo, vou usar Nintendo aqui também, ó. Pronto. E vou mudar a cor do texto, ó. Que cor? A cor branca. Pronto. Vou voltar no meu botão e vou mexer na sua altura e largura, ó. Então eu posso vir aqui na altura, vou aumentar a sua altura e a sua largura.
para que o botão fique um pouco mais agradável. Agora que eu configurei o meu botão, pessoal, eu vou duplicá-lo, Ctrl D, vou mudar o nome, Button Exit, e vou mudar a sua posição. Então, olha lá, na posição Y, eu vou jogá-lo um pouco mais para baixo. E apenas para consertar o que eu havia falado, pessoal, aqui na posição, reparem, ó, vou clicar no Start, posição 0. A posição é com relação à ancoragem que eu fiz do botão na tela. Então, se eu aumento aqui, ó, pessoal, olha lá. Quando é positivo, ele está subindo. Então, a posição é relativa à ancoragem que eu fiz no componente na tela. Me desculpem o que eu havia falado anteriormente. Então, pronto. O que eu vou fazer agora no botão Exit, pessoal? Eu vou mudar o texto. Vou colocar Exit. Então, na nossa tela, eu tenho o Start e o Exit. E pronto. Apenas esses dois elementos. E agora nós vamos fazer o quê? Detalhe, né, pessoal? Não vai ser Start. Porque no nosso jogo eu posso jogar contra um jogador ou contra o computador. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, no botão Start, eu vou alterar o nome. Eu vou colocar aqui, ó, Player versus CPU. Vou duplicá-lo. Ctrl D, e vou mudar o nome para Player versus Player. Então pronto. Agora sim. Deixa eu ver se nós temos ainda tempo. Pessoal, nossa aula já se estendeu demais. Na próxima aula nós continuamos implementando o nosso jogo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.